Boa noite, gente! Boa noite, sejam bem-vindas na nossa live, um bate-papo aqui de prof para prof, a nossa prof do método policonsciente. Vamos chegando, gente! Isa linda! Ai, meu Deus, tá tudo certo? Tá ok? Tudo certo com som, com imagem? Boa noite, Ana Paula, boa noite todo mundo que tá chegando. Boa noite, sejam bem-vindas. Bem-vindas à nossa live. Essa live muito especial. Nessas lives, desses bate-papo de prof para prof, é onde eu convido as minhas profs que fizeram a capacitação do método policonsciente e atuam dentro dos seus estúdios, para elas trazerem aqui para vocês toda essa vivência do nosso método e também da experiência pessoal delas em relação ao poli e tudo mais. Então é um bate-papo bem tranquilo aqui. Eu até fazia um roteirinho, tudo com elas ali. Mas assim, tem um roteiro básico, que são as perguntas que eu faço, mas eu gosto de deixar bem à vontade e a gente, fluir aí, fluir na conversa, tá? E vocês também podem estar interagindo com a gente. Vamos lá, cadê? Eve já chegou aqui? Eve tá aqui. Isso! Meu amor, tá aqui. Gente, dá um ok aí em questão de som e também em questão de imagem, tá? Se travar. Oi, meu amor! Tá me ouvindo? Tô ouvindo, aham. Tá tudo certo? Você também tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá. Não, porque a última live, né, Caju, fiquei eu aqui Falando só. falando, não tava rolando. E ainda era eu, né? A situação era comigo ainda. Sim. Então tá! Seja bem-vinda para nossa live, meu amor. É um prazer te receber aqui. Como eu já citei no post, assim, é um prazer e uma honra, na verdade, porque você faz parte do método policonsciente, você faz parte da minha história. Então você esteve do meu lado em várias situações aí, né, segurando a barra comigo, me dando apoio e confiando também em tudo, né, em todas as transformações que a gente vivenciou nesses últimos anos aí em relação ao poli. Então, tava assim, aguardando realmente esse momento aqui em que você está aqui comigo. Sim, eu também tava bem ansiosa. Então, vamos lá! Gente, eu quero então que a Eve se apresente, né? Quero que ela fale um pouquinho aí, então, né? Pode falar, né? Teu nome, quanto tempo que você tá na modalidade de poli, né? E daí você já pode contar um pouquinho aí, na verdade, da tua experiência com a modalidade, né? Desde a aluna e essa transição aí para professora também. Fica à vontade, meu amor. Então, meu nome é Evelise, né? Mas todo mundo me chama de Eve ou de Eve. Eu iniciei o Poli lá em 2011, em Joinville, no estúdio da Sabrina, na Art Fitness, né? Num espaço muito especial para mim, que eu guardo no meu coração. Já vai fazer quase 11 anos no final do ano que eu tô no Poli. Então lá eu fiquei até 2018 como aluna. E eu me mudei aqui para o litoral, para Penha, né? Em 2000, final de 2018 para 2019. Então fui procurar um estúdio para fazer aula como aluna, né? Até então, daí fui fazer aula experimental, fui para Itajaí, Balneário e tal. E até uma professora falou assim: Ah, Eve, por que você não abre um estúdio, né? Para você, não tem ali na região e tal. E aí eu realmente, né, tive a ideia, então, de abrir um estúdio aqui em Navegantes. Então, eu morava em Penha, mas o estúdio eu abri aqui em Navegantes, que era bem pertinho. Fui fazer a capacitação com a Ficapoli, que era uma capacitação mais
voltada para o poliesporte na época, né? Nem foi com você, né, Tati? Na época foi com outra pessoa. E depois, quando a Tati abriu a capacitação dela, eu falei, não, vou fazer capacitação de novo, polibásico de novo, para ter uma outra visão. Até algumas pessoas me questionavam por que eu não fui me capacitar no estúdio onde eu fui aluna durante muito tempo. Mas eu queria ter uma nova visão, né, do poli, porque uma coisa é você ser aluna e outra coisa é você ser professora, né? Então, até porque abriu um pouco mais a minha visão de poli, tendo outras experiências. E aí... Só deixa eu complementar um pouquinho aqui, porque o estúdio, né, que é onde que você ficou durante muito tempo, ele era um estúdio mais artístico também, né? Trabalhava com a questão do circo, era voltado mais para a arte, né? Então, você foi lá, você buscou, né, já um conhecimento voltado ao esporte, né? E que, para quem não sabe, aí também, né, se arriscou no poliesporte também, como atleta. Como atleta é uma experiência única e última, né, no caso. Não tem mais vontade, não, de ir pro esporte, né? E aí o meu espaço aqui agora em Navegantes é um poli para todas, né? Eu atendo mulheres, tenho mulheres a mais nova tem 14 anos e a que tem mais idade, eu acho que é 56, 58 anos. Então, eu preferi atender só mulheres. Uma coisa que eu sinto é uma vontade mesmo, né, de atender o público feminino. Não é preconceito, não é nada disso. É só um desejo de atender as mulheres especificamente, né? É isso. Muito bom, amor. Então, quanto tempo que você tá com o estúdio? Com o estúdio agora há 3 anos. 3 anos de já. estúdio. Coisa 3 linda. anos. Bem na época ali, na verdade, né? Foi em 2019 quando você fez, né? A primeira capacitação ali, né? Com dança. Porque daí foi ali, né? Que você começou a ter também, né? Através do método policonsciente, ter essa visão mais dançante do poli, vamos se dizer assim, né? Então, eu não sabia nada, zero. Foi a maior dificuldade que eu tive exatamente nisso, né? As transições, porque uma base de giros eu tinha, muito pouco de giratória, que ainda é o que mais pega para mim. Então eu tive que aprender do zero total e completamente. Então o meu espelho é você, né? Em toda a metodologia. Até algumas pessoas sempre comentavam assim, nossa, quando eu vejo você dançando nos vídeos, eu vejo a Tati. Muita gente comentou, porque realmente é a minha base total, né? Eu não tinha outras referências, a gente tinha muito pouco de dança no outro estúdio. Só quando tinha coreografia, final de ano, alguma apresentação, mas era mais na barra mesmo, acrobacias, né? E eu pensava, não vou conseguir dançar, não tenho jeito, sou toda dura, como que eu vou ensinar? E agora tá muito forte e eu consigo ensinar, o que é mais gostoso, né? Isso é muito gostoso, né? Sentir essa evolução, ver essa evolução em nós mesmos, porque eu tive essa dificuldade no início, que era bem isso também, porque eu vinha de uma metodologia onde tinha uma técnica ali, né, dos movimentos, tinha a questão da execução física, tinha até as conexões dos movimentos, mas não era assim uma questão tão fluida como hoje a gente desenvolve, né? Porque dentro, né, das nossas aulas hoje, a aluna ali em um mês, ela já consegue sim colocar uma música e já consegue coreografar aqueles movimentos que ela aprendeu. Porque tudo, né, traz, né, com base nisso. E em relação a você, assim, quando essa transição que você fez da aprendizagem, que eu acho que é bem interessante, quando você aprendia enquanto aluna e agora enquanto você estuda os conteúdos e aprende enquanto professora.
O que você sente assim de diferente na comunicação? Na comunicação de quem está ensinando, quem está te explica, e a tua compreensão em relação a esses conteúdos, né, nessa visão aluno e visão professora? Assim, primeiro que eu sou professora pedagoga, né? Então, assim, essa relação de ensinar e aprender sempre foi muito claro para mim. Eu, enquanto aluna de poli e professora de poli, eu consigo eu acho que eu estou um pouquinho na frente do que quem nunca foi aluna. Quanto a essa questão de ter sido aluna há bastante tempo e ensinar, eu acho muito válido porque eu consigo me colocar bastante no lugar delas. Como eu também tinha muita dificuldade com a metodologia e eu tive que aprender essa metodologia ali, praticando o tempo inteiro, passinho por passinho e entendendo, porque assim, ó, a gente aprendeu olhando os vídeos, foi à distância, porque uma coisa você vai lá, faz a capacitação, né, Tati, contigo. Foi um final de semana intenso, né? Sexta, sábado, domingo, horas e tal. Praticava alguma coisa e outra, mas é muito tempo de estudo. Mas a tua metodologia e todo o material que a gente tem para observar, para ler e para praticar é muito rico. E a repetição e o fato de eu conseguir me colocar no lugar da aluna, entender que cada uma tem o seu tempo e cada uma tem o seu corpo e a sua consciência, nossa, é muito válido, né? E vai longe. Então, assim, eu até perdi agora o fio da meada aqui. Mas... na verdade, a tua compreensão dos conteúdos, né? Quando você olha hoje a compreensão, né, dos conteúdos enquanto professora hoje. Porque eu sei, né, que esse ser de luz, como as alunas dela estão colocando aqui, né? nem vi. Elas estão comentando muito, né? Ai, prof, linda, maravilhosa. Meu Deus. Até caiu meu telefone. Até caiu. Né? Comentando um monte, assim. Mas ela tem muita questão da... Ai, minha amiga chegou aqui. Esqueci de avisar para ela que eu estava em live. Não tem problema. Dá oi agora aqui. Se chegou aqui, vai dar oi pra galera também. Ela tá aqui, a Brida tá no meu colo. É assim, estamos em casa. Então, a Eve, ela é de pegar os conteúdos desde dos cursos de capacitação quanto a comunidade e ficar estudando, estudar mesmo o movimento. Então, além da questão prática que ela colocou ali, né, de realizar ali na prática, mas antes da realização, tem o quê? As anotações, né? De ficar na frente ali a anotar, né? Então, fala um pouquinho disso, né? Como é que é essa aprendizagem de professora? Porque é diferente do que, né, da questão da aluna. Porque a questão da aluna é a prática. Mas agora você já não, né? Você já tem essa identificação, assim, com a questão da escrita, né? Também de estudo. Ah, sim. E assim, né? Mas tu diz a questão do planejamento todo? Isso, como você estuda hoje para ser professora, né? Para colocar isso em prática. Entendi. Primeiro que eu preciso entender o que eu vou passar, né? Por exemplo, assim, ó, quando eu era aluna, era meio que copia e cola. Antes eu não tinha entendimento, né? De tudo que eu estava fazendo. E agora eu preciso entender cada movimento, então toda a tua metodologia é muito rica nesse entendimento. E eu preciso entender de tal forma que eu preciso mostrar para minha aluna, para que ela sinta, para que ela olhe, para que ela ouça, né? Ela tem que entender na hora que eu estou tocando, que ela está sentindo na pele dela. Então, eu tenho que estar preparada para mostrar o movimento de todas as formas, né? Falando para ela ver, para ela experimentar. Eu até falo para elas assim, eu tenho um plano A, um plano B, um plano C,
para que elas entendam, né, e ainda tenham um tempo, né, para que isso aconteça. E até eu estava rindo outro dia, né, que não é só chegar aqui e dar uma aulinha, a gente leva muito tempo antes. Ah, você trabalha, dá aula, dá 3 aulas, 6, 7, 8 da noite. Não, eu levo uma tarde inteira, ou lá na minha casa no final de semana, tô lá assistindo vídeo, tô lá nos teus conteúdos, que é uma riqueza. A minha apostila, gente, vocês não têm noção do trapo que ela tá. Eu vou ter que digitar, imprimir, sei lá o que eu vou fazer, porque é o tempo inteiro vasculhando ela e montando vários combos e, né, para deixar a minha aula rica. E é isso, é um tempo muito grande de dedicação e estudo, né? Não é uma iluminação que vem assim, ah, vou dar isso hoje de aula, né? Então, é muita dedicação mesmo. Até outro dia a gente estava conversando, né, Tati? É muito diferente de a gente ser apaixonada pelo poli simplesmente e a gente dar uma aula de poli, né? E dar essa aula, né, preocupada com o que a pessoa, o que a aluna espera daquilo, né? Eu tava também conversando com uma outra professora essa semana, né? Ela tava com algumas dúvidas na questão, né, das aulas. Ela começou agora com o estúdio e tudo mais. E uma das coisas assim, que eu acredito muito na nossa base metodológica é essa questão que a Eve falou. Ela tem plano A, plano B, plano C para uma aula. Porque ela tem pilares que levam a ela ter esse entendimento de evolução. Evolução dos movimentos, mas entendendo que aquela aluna, ela vai aprender de uma maneira também diferente, né? Que é a questão da aprendizagem visual, da auditiva, da sinestésica. Então, até chegar realmente a gente conseguir assimilar todos esses conhecimentos para botar em prática em sala de aula, leva um tempo. Não é só ter uma apostila com movimentos, não é só ter uma apostila técnica de movimentos, não é um catálogo de movimentos. Vocês nunca vão ser professora tendo catálogo de movimentos. Vocês têm que ter base metodológica, que é bem diferente, né? Você vê a Eve tá 11 anos no poli, né? Olha a bagagem que ela tem de experiência, e ela, desde que ela tá comigo, desde 2019, ela tá em todos os cursos. Desde do presencial ela fez o curso online, ela comunitate também, intermediário, né? Fora, né, tudo, né? Todos os workshops, né? Vai estar aí no final de semana participando do workshop da barra giratória. Uma das coisas que eu acho que é bem legal também, deve comentar, que além dessa questão da dança, que ela falou que ela tinha dificuldade e desbloqueou, questão do floor work. Outra que também, pro floor work também. Tá vindo. Calma. E vão desbloquear essa giratória aí também. E é tudo, né? Tudo um processo, né? Eu essa semana, eu pratiquei muito mais a barra giratória essa semana, justamente por causa do workshop, por causa da nossa coreografia, né? Da comunidade, que resolvi fazer uma primeira coreografia toda na barra giratória. E eu senti muitas coisas iniciais, assim, como fazia tempo, né? Que eu pratico, né, gente, hoje, assim, muito em doses homeopáticas hoje. Vou dizer para vocês, né, que hoje eu tô muito mais no mental, em questão das metodologias, do que na minha prática física. Mas foi muito interessante essa semana, porque eu comecei a sentir coisas assim lá do início na barra giratória, sabe? E pra gente, enquanto professora, a gente dá às vezes esse time do nosso corpo também é importante para isso. E eu sei que você às vezes dá esses times, né, para algumas lesões que você tem e tudo mais, né? Então, essa compreensão do nosso corpo eu acho que é muito legal para a gente conseguir passar para as nossas alunas também. Então, essa semana eu tive como é que eu vou dizer assim, esse insight sobre a questão da gente, né, parar um pouquinho com o nosso corpo enquanto professoras, porque a gente dá muita aula, porque a gente realmente, né, não é só o desgaste físico, mas é o mental, tudo, né, a dedicação energética, presença em sala de aula, tudo mais.
Mas, enfim, o que eu queria falar dessa questão do corpo, né? Da gente conseguir lidar, né? Em atender, assim, a nossa demanda do nosso corpo. Então, eu sei que você tem, né, uma lesão no ombro aí, que já vem de um tempo, e você, né, lida com isso e tudo mais. Hoje, assim, você consegue hoje ter a questão de direcionar as suas alunas sem necessariamente praticar? Como que você sente isso, essa base educativa? Sim, eu procurei tratamento e tal, e eu consigo, até hoje, na última aula, eu consegui conduzir melhor as alunas, até porque hoje eu fui fazer uma sessão de osteopatia, só para dar um, né? Encaixe. Inclusive, ele me orientou no que eu tinha que fazer e tal, já sei o que é. E pronto, e vai tocar a vida, né? Aí eu consegui tocar a aula, as aulas um pouco mais pesadas, falando, porque ela já entende, né, todos os movimentos. E é o que aconteceu, principalmente no ano passado, quando a lesão estava um pouco mais grave, e eu consegui tocar a aula sem que eu pudesse me lesionar, né, piorar a minha lesão. Justamente porque tem essa base toda da metodologia também, né? Das travas. E aí eu consegui. As alunas um pouco mais básicas, que ainda requer muita, como fala, muito, demonstrar ainda muito a aula, ok, mas aí não é tão pesado para mostrar, né? Mas eu consigo sim mostrar falando, né? E fazer toda a orientação verbalmente. Consigo sim. Isso é muito legal, né? Porque eu falo isso, que às vezes me perguntam, né? Que eu falo que eu hoje eu consigo dar uma aula sentada, só falando, né? Essa questão dos nossos comandos. E para a professora isso é extremamente importante, justamente por essas situações que nos acontecem, né? Que pode ter vindo uma lesão aí, não necessariamente que essa lesão é do poli, né? Que foi feita no poli, mas o nosso corpo em si, né, de outros movimentos, tudo mais, outras modalidades, como é importante também, mesmo se não for lesionada a professora, mas para ela poder se poupar um pouco, porque de fato é pesado ficar ali só executando, 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 e você não prestar atenção sobre a questão do comando, porque quanto mais a gente fala sobre o movimento, mais a gente entende dele. Então, eu acho isso extremamente importante. As professoras têm que falar em sala de aula a técnica do movimento, falar e não só executar, porque o falar que vai clarear a mente da professora para aquele movimento, né? Uhum. E você tem muito disso da questão do teu estudo, que é audiovisual e escrita, que é uma das coisas que eu coloco no curso ali também, da organização dos nossos estudos, que é preciso ter isso, né? Precisa ter o audiovisual que vocês têm ali, então vocês conseguem ver a repetição, voltar, olhar, anotar, que daí precisa ter a escrita e colocar na prática em sala de aula. Então, funcionar dessa maneira que você faz com que as tuas alunas realmente evoluam, né? E eu quero perguntar delas agora, já que elas estão aqui, as tuas alunas maravilhosas estão aqui. Como é que é ser professora de polidense? Ai, eu amo muito, né? Eu amo muito estar aqui com elas. E assim, A gente se emociona, né? Essa pergunta é uma pergunta para quem ama ser professora, realmente emociona, né? Então, é a melhor escolha que eu pude fazer em relação a trabalhar com alguma coisa. Elas sabem, assim, e eu tento acolhê-las da melhor maneira possível e eu me sinto acolhida da melhor forma. Eu também sinto essa reciprocidade, assim. E nos momentos que eu precisei, tô com dor aqui ou tô com dor no meu coração, eu sinto essa troca também, né?
E até na aula, assim, a gente já tem uma conexão. Ah, hoje eu não tô bem, não faz mal, a tua aula vai ser. Já tem um plano B aqui para tua aula. Ou algumas falam assim: ah, mentira, tu vai pegar pesado hoje. Mas aí acaba sendo uma coisa mais descontraída. Enfim, é por isso também que eu escolhi atender mulheres, porque eu acho que esse mundo tá tão pesado, então uma vai abraçando a outra. E assim, Tati, eu vim de um estúdio onde eu fui muito acolhida, né? Muito abraçada, de um ambiente muito carinhoso, né? Quando eu fui aluna. Então eu me espelhei muito nisso, né? Então eu só aprendi coisas boas lá em relação a isso. E então não é só um espaço de técnica, ah, vem aqui, faz a aula e vai embora, né? É de muita troca, de muita amizade. E eu sempre falo assim, ó, gente ruim não se cria aqui, não. É engraçado falar assim, mas energia ruim não fica, não. E até a gente riu muito quando vem alguma aluna para aula experimental, né? Elas ajudam, né, para que a aluna fique, né? Daí até essa semana uma aluna falou assim: é mentira, não, aqui a gente ri uma da cara da outra, é mentira, o poli dói sim, aquela coisa toda, mas a aluna ficou, né? A gente até riu bastante porque era brincadeira, né? Sabe que dói, a gente sabe que às vezes dá um roxinho, a força, né? Aquele glamour às vezes não existe, mas enfim. Então, isso é muita paixão mesmo pelo pole, né? Então, até quando teve a pandemia, que ficou fechado o estúdio, foi uma facada, assim, né? Foi muito difícil para mim. Pensei, meu Deus, vou falir, vai fechar, e agora? Porque o estúdio tinha 8, 9 meses só, né? Mas conseguiu ainda se reerguer e estamos aí, né? Então, eu amo cada uma delas e eu me sinto amada também, né? É a melhor parte. Falar aqui então que as tuas alunas estão aqui, deixaram já o recadinho para a prof, né? Não só aluna, mas como maridão aqui também, que diz que você é o Ah, é? Tá orgulho aí, do é? marido, né? O Ai, maridão tá aqui, entendi. né? Um beijão aí pro Maurus. Adoro esse casal maravilhoso. A Yasmin aqui colocou como aluna, eu digo que o mais legal é como vocês acreditam na gente. A Eva é maravilhosa por isso. Daí temos aqui também, então, aqui, ó, empreendedora humana. Você deve saber quem é, né? Eu vou ler como é que tá aqui. Sem explicação, a aula com a Eve muda a nossa vida. O Poli trouxe muitos benefícios para várias áreas da minha vida. Então, alguns recadinhos aqui. A Marlene amo demais também. Então é sobre isso, gente, é sobre isso, né? Que a gente fala sobre as aulas, fala das alunas, né? Olha que a Ana também, essa mulher é maravilhosa, amo ter conhecido, melhor pessoa e professora. Então, para ela ter um feedback das alunas dela aqui, que a gente, né, bate muito nessa tecla, gente, do poli, assim, né? O método policonsciente, a gente tem a responsabilidade técnica, a gente tem a progressão dos movimentos, a gente tem a base de preparação específica das travas, o educativo, tudo dessa base, vamos dizer, esportiva, né? Que nasce sobre, né, treinamento tático, treinamento técnico, né? Tudo isso. Porém, a essência maior daquilo que a gente acredita é no acolhimento das nossas alunas. É a gente fazer o que elas esperam, qual é o objetivo delas, e não é qual é o nosso objetivo. Então, a gente traz os nossos conhecimentos para transformar as nossas alunas na melhor versão delas mesmas. Então, essa é a prova, né? Das tuas alunas aqui com você. Olha aqui a Grazi também. Vou comentar aqui, ó. A Eva é incrível, as aulas com ela enaltece nossa essência. Eva é maravilhosa, melhores aulas. Amo, amo. Ah, que coisa linda! Ai, Tati, mas assim, não tem também como ser diferente, né? Olha em quem eu me espelho, né? Quem? Não é?
Ai, meu amor. Você, na sua metodologia, eu posso contar contigo o tempo inteiro, desde que eu te conheci e tudo que eu aprendi. Nossa, não tem nem o que falar, né? Meu amor. Então, assim, ó, depois da, né, até aqui dentro mudou, né? Antes da Tati e depois da Tati, né? Porque antes era uma visão e depois é outra, então. Também mudou muito, assim. E a fala, né, que a gente traz às nossas alunas de dizer o quanto que a gente se espelha e se cura com as nossas alunas, é assim também a gente enquanto professores. Então, essa troca, né, de professoras, esse entendimento que a gente tem, é uma teia mesmo. É porque a gente sente, né? Que a gente está unida e que a gente pode uma auxiliar a outra nas suas dúvidas, né, no seu caminhar, porque enquanto professoras a gente também precisa de uma rede de apoio, gente. Não é só Então, tipo a Evelyn, quantos professores que são do método que são as tuas colegas que você manda uma mensagenzinha e elas mandam para você também, né? Então, né, principalmente, assim, tem outras, né, mas assim, que eu tenho uma ligação muito forte, que tá bem longe, que é a Marina, que eu não sei se tá aí. Tá aí Ela tinha assistindo. entrado aqui, né? É a Marina, que mora lá em Araraquara, né, que a gente se fala quase todo dia, manda vídeo, aí que movimento é esse, me ensina esse, não sei o que lá, e blá blá blá. E também a Aline, né, ali dos ingleses, né, de Floripa, que a gente também troca umas figurinhas. E é do método, né? Então, é que com elas mais no particular, assim, né? E aí, gente, é muito bom isso. Falar a mesma língua, entender que é a mesma coisa, é muito bom. E aí agora eu tô vendo, assim, acompanhando outros estúdios, vi outro dia a live da Juliana, né? Sim, da Ju aqui, aham. E daí eu assisti, porque eu não tenho muito tempo à noite, que eu vou até às 9h30, e aquele dia eu não trabalhei e pude assistir a live. Eu falei assim, gente, mas ela tá falando a mesma coisa que eu. Ela tá falando a mesma coisa que acontece no meu estúdio. É exatamente igual, né? Então é porque a gente segue a mesma linha. E isso é muito legal. Ai, muito bom, muito bom. Fico muito feliz, né, da nossa Eu também. conversa aqui. Muito, muito feliz. Você quer falar alguma coisa, amor? De passar algum recado? Fique à vontade. É só isso mesmo. Muito obrigada por teu Eu que compartilhar. agradeço. Agradeço as minhas alunas que estavam aí, meu marido também que apareceu, né? Né? Deixa eu ler ele que ele colocou, né? Eu adoro ele. Gente, porque o Maurus é meio poeta aí, né? Daí ele colocou aqui, deixa eu ler aqui, ó. Muito sucesso para vocês. Esta dupla é sem sal. Sensacional. Adorei essa. Essa eu vou utilizar, hein? Pessoal aqui também, ó, colocando a Sheila, linda. Inspiração da Tati, trabalho lindo. A Glau, sou aluna da Eve há quase 3 anos e só tenho a agradecer a ela. A Eve me ensinou a persistir, ela me inspirou muito. Ah, isso Oh, aí. A Marlene, maravilhosas. Aqui a Outeiro, que vontade de ser aluna de vocês. Gente, pode ser, você pode ser a minha aluna online e aluna presencial aí da Eve. Só tá ali, ela tá com. Fala onde é que é o teu estúdio, pessoal saber aí da região. o meu estúdio é aqui na Praia do Gravatá, em Navegantes, que é bem coladinho em Penha. Penha, perto do Beto Carreiro. Isso, então, ó, o pessoal que às vezes não mora aqui, gente, vocês vão passear, vocês vão para Beto Carreiro, aproveita, já dá uma ligadinha lá, vai fazer uma aula presencial aí com a Eva para conhecer, né, pessoalmente essa mulher incrível que eu também me inspiro muito, né? Amo muito a nossa troca, a nossa sinceridade que a gente sempre teve, desde o início, para quem não sabe, a Eva quase que não gostou de mim. Não, por uma questão assim de, né, de diz que me diz que, né?
Mas aí, É, né? Só por uma questão de diz que me diz que, mas aí ela foi a fundo para conhecer e estamos aí. nem tão fundo, né? Só já vi assim, falei, não, tem alguma coisa errada. Então, aqui é especial. Malu, as aulas da Eve são energiantes e únicas. A Eve é super motivadora. Olha aí. Que lindeza! Parabéns, amor. Parabéns pelo seu trabalho. Eu fico muito assim, nossa, inspirada realmente por vocês. Eu sempre falo isso, que vocês que me inspiram. Se o método hoje ele vai evoluindo, porque ele evolui junto com vocês. Eu não construo nada sozinho, porque aqui na vida a gente não faz nada sozinho. A gente constrói as nossas aulas em parceria com as nossas alunas. Eu construo o método em parceria com as professoras. Então aqui é tudo uma construção, né? De admiração com uma pela outra, de troca de uma pela outra, respeito para o trabalho de uma pela outra. Então saiba assim que eu honro muito o seu trabalho. Muito obrigada por você ser a professora que você é e tá levando isso adiante e fazendo essa diferença gigantesca na aula, né, nas tuas alunas, né, dentro de sala de aula. Olha só, a Micaela aqui, ó, olha, aluninha da primeira aula, fiz minha primeira aula essa semana e me senti muito bem acolhida. Olha. Ai, que linda! Viu? A é a primeira live dela, gente. Pode ter certeza que vai ser outras, né? Vai ter outras. Por isso que eu gosto de estar aqui, sabe, com vocês. Eu gosto de estar ao vivo aqui, porque às vezes a gente não tem oportunidade de sala de aula de receber feedback, assim. Então, Mas eu falei para as minhas alunas, se elas não aparecessem na live, eu ia castigá-las aqui. Porque elas estão aqui em peso. Mas é isso. Então tá, meu amor, um beijo grande e a gente vai se falando, né? Como sempre, que a gente se fala, né? Em off. Beijão, tá? Beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação. E é isso aí. Beijo. Beijo.